Bom dia, pessoal. Hoje eu vou nesse vídeo conversar com vocês um pouquinho sobre a importância das máscaras para os diversos povos nas diferentes culturas, tá bom? E aí eu vou começar dizendo para vocês que o uso das máscaras ele é bem antigo, tá? Os povos árabes lá na antiguidade já usavam a palavra máscara para dizer que alguém era um farsante. Quer dizer, farsante é uma pessoa que finge ser de um jeito que não é. Tá? Então, esse termo já é usado há bastante tempo. E as máscaras aparecem na história da humanidade desde as épocas mais remotas. Existem registros de pinturas rupestres. Lembram das pinturas rupestres que nós já estudamos? As pinturas feitas pelos moradores da época das cavernas, lembra? Pintavam nas paredes. Então tem registros em pinturas rupestres em que as cenas representando os caçadores mascarados com cabeças de animais. Verdade. É presumível, quer dizer, presume-se, especula-se, né, que o homem primitivo usasse a máscara e a dança num ritual mágico para influir na caça, para que a caça fosse melhor, tá certo? Para que eles tivessem mais êxito na caça. E a máscara seria um catalisador de forças misteriosas, quer dizer, a máscara conseguiria juntar essas forças misteriosas, essas forças do além, que eles não entendiam, mas que eles queriam que viesse ajudar na caça que eles faziam, certo? Na cultura africana, a máscara representa a possibilidade de participar da vida do universo. Cria novas realidades fora daquela realidade meramente humana. É o poder transfigurador da máscara que une o homem à energia extra-humana, ao mundo sagrado. Nos rituais africanos, a máscara ela é compreendida como parte do conjunto da indumentária, quer dizer, o traje, a roupa de fibras vegetais, ou então de tecido que cobre o dançarino, os acessórios que ele traz na mão, o que adorna o braço. E a máscara ela é usada em rituais religiosos, em celebrações de batizados, de casamentos. E, inclusive, a máscara tem uma importância tão grande que não é qualquer pessoa que faz a máscara. Existem pessoas que são escolhidas na comunidade como se fossem um desígnio divino, que somente elas fazem as máscaras para esses rituais religiosos. Verdade, é tão importante que é assim que acontece. O uso da máscara, gente, ele está tão ligado, está muito ligado à dança e ao ritmo. Tem uma categoria de máscara destinadas a somente divertir os habitantes das aldeias durante as festas e também também existem algumas de dimensões reduzidas, que elas são usadas como pingentes ou ficam presas nas roupas e elas têm a capacidade, segundo quem acredita, né, de proteger as pessoas. Elas são amuletos ou são retratos desses antepassados que servem para proteger os indivíduos que usam. Aqui no Brasil, entre os nossos grupos indígenas, as máscaras são usadas pelos sacerdotes curandeiros e elas evocam o universo dos espíritos. Eles dançam ao ritmo dos tambores e dos cantos de acordo com o ritual sagrado que está acontecendo, como, por exemplo, a festa da Moça Nova dos índios tucunas. Então, tem uma importância sagrada também para os povos indígenas brasileiros. Nas comunidades
agrárias, no interior do Brasil, onde ainda acontecem algumas manifestações culturais, algumas festas culturais muito importantes, como a cavalhada, a folia de reis, o Bumba Meu Boi, um carnaval mais tradicional, as máscaras são muito usadas também, tá certo? Por exemplo, tem uma festa do Bumba Meu Boi no Maranhão e tem o personagem Cazumbá, que ele é de fundamental importância e está mascarado, tá certo? E aí, o que acontece? Em algumas regiões brasileiras, algumas cidades brasileiras, ainda existe a tradição do baile de máscaras durante o carnaval. Mas essa tradição desse baile de máscaras, que as pessoas vão para o baile de máscaras no carnaval, né, fantasiadas, colocam as máscaras bem bonitas, vão para o baile, ela vem de um outro lugar do mundo, certo? Não nasceu aqui no Brasil, ela vem de outro lugar do mundo e esses carnavais, essa tradição veio da Itália, onde acontecia essas festas de carnavais. Esses primeiros carnavais aconteceram há muito tempo na Itália. E naquela época, os moradores faziam festas para o deus Baco e o deus Saturno. E nessas festas, a maioria das pessoas se embriagava e tudo virava uma bagunça. Mas aí eles acabaram, inclusive, proibindo esse tipo de carnaval. Aí, com o tempo, essa festa foi se modificando, o carnaval de Veneza foi se modificando e no lugar das bebedeiras ficou o divertimento de sair pelas ruas de fantasia e máscara. Atualmente, o que acontece? Os personagens saem de todos os cantos da cidade na época do carnaval e eles passeiam pelas praças, pelas ruas com naturalidade. Os mascarados, os fantasiados se encontram e inventam danças e cenas teatrais. E eles usam as chamadas máscaras venezianas, que eu coloquei para vocês lá no roteiro. No Japão também se usa máscara, mas elas aparecem principalmente em 2 tipos de teatro que existem no Japão, o No e o Kabuki. E aí, nesse tipo de teatro no Japão, as mulheres não podem participar. Somente os homens interpretam todos os papéis e eles usam máscaras para representar esses papéis, inclusive o papel das mulheres. As máscaras são importantes, então, no teatro japonês, para poder mudar os personagens, né, que os atores interpretam. E temos também as máscaras chinesas. E as máscaras chinesas, elas são feitas de madeira, então são pintadas no próprio rosto. E nas províncias de Yunnan e Guizhou, os feiticeiros usam máscaras também. Elas eram usadas para dar boas-vindas à boa fortuna ou para confortar a alma de alguém quando morria. Em algumas culturas, eles inclusive usam a máscara para exercitar ou então exorcizar ou afastar os maus espíritos. É verdade, as máscaras eram usadas também para comemorar nascimentos ou para manter as casas seguras, assustando os maus espíritos. Então, assim, as máscaras, elas podem ou eram utilizadas para diversos fins, mas a essência é que quando nós colocamos a máscara, nós nos transformamos em outro ser. Deixamos de ser quem nós somos para passar a ser aquele ser que a máscara representa, tá? É interessante porque isso acontece com vocês. Se vocês têm um personagem favorito, um herói favorito, vocês vestem a máscara daquele herói, o que vocês dizem? Ah, agora eu sou fulano de tal, agora eu sou super-homem, agora eu sou
o Homem-Aranha, né? Na verdade, não é assim? E ali a gente passa a representar aquele ser. E é isso. As máscaras têm esta função e uma função diferente em cada cultura. E é importante a gente parar para pensar na importância de conhecer essas diversas culturas para respeitá-las. Bom, pessoal, agora nós vamos passar para a confecção da nossa máscara propriamente dita. E para isso nós vamos precisar daquele molde que nós fizemos em cima da bexiga, né? Tá aqui, ó, tá furadinho aqui. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar aqui, olha, em volta, assim, com o lápis, aonde nós vamos cortar para termos duas partes da bexiga, então, e aí nós podemos fazer duas máscaras. Espera um pouquinho que eu já mostro para vocês. Olha aqui, pessoal, eu fiz com lápis e depois eu passei a caneta em cima, mas eu passei só para ficar mais claro para vocês, mais visível. Mas vocês não precisam fazer com caneta, ó, tá vendo? Olha, eu risquei toda em volta. E agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar em cima dessa linha e vou dividir em duas. E aí nós teremos, ó, tá vendo, ó? Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês. Olha aqui, pessoal. Eu cortei, agora eu tenho duas partes, tá vendo, ó? Ó, duas partes. E aí eu posso fazer duas máscaras. Agora, o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão pesquisar nas imagens que eu deixei para vocês qual tipo de máscara vocês querem fazer. Mas, assim, eu estou deixando lá máscara chinesa, máscara africana, máscara indígena brasileira, tá? Vocês não podem misturar um tipo com outra. Então, se vocês optarem por fazer uma máscara africana, então é máscara africana. Vocês vão lá naqueles exemplos que eu dei lá e vocês vão fazer uma máscara africana. Se for uma máscara chinesa, vocês vão naqueles modelos e vão se inspirar para fazer a de vocês sem misturar com nenhuma outra. Se for indígena brasileira, vocês façam a mesma coisa. Se inspirem para desenhar. E aí vocês vão pegar uma das partes da máscara e vão desenhar. Vão ver aqui mais ou menos onde é o olho, o nariz, boca. E de acordo com aquele desenho, vocês vão fazer o desenho da máscara de vocês com o lápis, tá? E para depois vocês pintarem. Ó, eu tenho aqui, ó, tintas coloridas, olha. Aí eu vou pintar conforme eu achar que é melhor, tá? Espera aí que eu já volto para mostrar para vocês. Bom, gente, eu desenhei, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem mais de pertinho. Fiz de lápis, mais ou menos como o desenho as máscaras que eu mandei para vocês. Agora eu vou pintar. Essa aqui é africana e essa aqui é a indígena brasileira. Eu escolhi uma africana e uma indígena brasileira. Depois de pintado, eu trago de volta para vocês verem. Será que vai ficar igualzinho a foto que eu mandei para vocês? Claro que não. Não vai, né? O meio é outro, o material é outro, a tinta é outra. Não sou indígena, nem africana, não. Além do que, como nós vimos no outro vídeo, não é qualquer um, né, que confecciona essas máscaras, né, entre os povos africanos e os povos indígenas. Então, nós estamos aqui fazendo uma lição de artes para aprender sobre a importância de respeitar as comunidades, os povos indígenas, os povos africanos, de origem africana e a sua cultura. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um aprendizado, tá? Então, nem é para ficar igual, tá bom, gente? Não se preocupem, nós vamos fazer o melhor possível dentre as nossas possibilidades, tá bom? Então, daqui a pouco eu trago ela pintada para vocês verem.
Oi, pessoal, vim rapidinho aqui mostrar pra vocês como ficou a minha máscara pintada. Olha, tá vendo? Aqui é uma e aqui é outra. Só que está faltando alguma coisa. Inclusive, não dá pra perceber só de olhar que essa aqui é africana e essa aqui é indígena. Tá faltando alguma coisa. Então, eu vou fazer os detalhes agora com a caneta preta. E aí eu volto já já para mostrar para vocês. Então, agora eu voltei para mostrar para vocês como ficou depois que eu passei o contorno. O contorno deu um destaque para a pintura que eu tinha feito, tá? Tá vendo? Olha, eu usei essa caneta aqui, essa caneta que é uma caneta tinta permanente, é um marcador permanente. Então, essa aqui é a indígena e essa aqui é a africana, tá? Sem nenhum problema, ficou um pouquinho torto, a minha também tá, não tem problema, tá? Aqui somos todos aprendizes de arte, tá bom? Então, não se preocupem com isso. O importante é vocês procurarem naqueles modelos que eu dei para vocês, os que têm as características indígenas, os que têm as características africanas e as outras também. Aí vocês escolhem o que vocês quiserem, tá? Beijo!